Sim? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar na sua presença que o Senhor que nos perdoe pelas nossas transgressões, por aquilo que a gente possa ter feito de maneira consciente, transgredindo a sua vontade, todas as procrastinações. Perdoa, Senhor. Sabemos que somos falhos e sabemos que a causa de nós não sermos consumidos é a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós também agora queremos colocar cada um dos nossos irmãos que está passando lutas, Deus, com relação ao vírus, que o Senhor venha com provisão de cura sobre cada um, que o Senhor os livre de todos os males, Deus. Abençoa e dá capacidade aos médicos para tratar de maneira atenciosa e eficaz cada uma dessas pessoas que já está internada, das outras que estão em casa, Deus, que eles possam não ter mais os sintomas, que eles possam ficar do alto da cabeça até a planta de seus pés curados. Oramos agora por essa reunião, pela palavra que vai ser ministrada, pelo tempo que teremos juntos. Que o Senhor abençoe e use a vida do Natan, que cada um de nós que vai ouvir essa palavra seja tratado naquilo que o Senhor espera que seja. Quando o Senhor enviou essa palavra do céu, o Senhor tinha um endereço, tinha um propósito, e os nossos corações estão aqui para ser aqueles que vão receber esse ensino, correção, direção, etc. Agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos que tenhamos uma noite abençoada com a sua palavra, em comunhão com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Vamos nessa, então? Amém? Vamos lá. Valeu. Amém. Bom, hoje nós vamos falar então de Daniel capítulo 6 e com esse texto agora a gente vai estar terminando a primeira parte do livro de Daniel, tá? Então a diferença grande que você vai notar é que até agora o livro de Daniel está falando sobre Daniel, ele está mostrando quem Daniel era. E uma coisa que é bem curiosa você notar é que em momento algum você ouviu Daniel falar dele mesmo. Você percebeu? Que hoje a gente vai falar sobre uma passagem muito conhecida, que é Daniel na cova dos leões, né? Aquela treta que o pessoal arma para ele acabar lá fazendo companhia para os gatinhos durante a noite. Mas o que acontece? Se você for perceber, lá desde o capítulo 1, quando o pessoal vem de Jerusalém e apresenta qual que é o posicionamento, Daniel era um sujeito muito diferenciado. Ele, desde o começo, ele já tinha um posicionamento, ele e os amigos dele, de como que eles fariam as coisas. Então você percebe lá no capítulo 1 que ele fala, que ele conta, lá está contada a história de como que Daniel foi parar lá na corte, como que, aí no capítulo 2, Daniel é chamado para dizer um sonho que o rei teve, e depois interpretar esse sonho, e ele fala o que ele tem para dizer, e em momento algum ele fala que ele fez alguma coisa que ele precisava ter feito, ele não se exalta por causa disso, tá? Aí no capítulo 3 você vai ver que acontece aquela sequência do sonho do rei, no capítulo 2 mesmo, você vai ver primeiro o sonho do rei, que aparece a estátua, a cabeça de ouro, que é um assunto que ele vai acontecer de novo. Depois, os amigos dele vão parar na fogueira por causa do posicionamento deles. Depois, o rei Nabucodonosor, já lá no capítulo 4, né, ele tem o sonho da árvore frondosa e que essa árvore era ele, e que é citado agora no capítulo 6 de novo, você vai ver que existe uma citação sobre isso. Aí no capítulo 5, a coisa dá uma degringolada e Daniel vai lá ter com um rei que é mau, tanto que Daniel não conversa com ele, né? Ele não aceita presente, ele simplesmente chega lá, faz o que ele foi para fazer e fala, você errou feio, você vai morrer. Então ele encerra assim. E já no capítulo 6 é a coroa da história de quem é Daniel e por que é tão importante
a gente estudar esses capítulos e conhecer, saber quem é Daniel. Porque ele é um modelo para os nossos dias. Ele é um modelo de quem que nós temos que ser hoje. Quem que a gente tem que ser? A gente tem que ser igual a Daniel. E por mais que isso possa parecer inalcançável, ou seja lá o que for, porque a gente sabe que a gente é pequeno, ainda assim, o que está na palavra de Deus é que Daniel era assim. E que ele era justo diante de Deus. Então, lá em Provérbios 27, no capítulo 27, no versículo 2, diz o seguinte: que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. É importante a gente colocar isso como base para a gente, porque o outro versículo diz lá no 27 e 21, ele fala assim, olha, como o crisol é cadinho, onde você derrete o metal, né? É o crisol, ou cadinho. Como o crisol é para prata e o forno para o ouro, assim é o homem que é provado quando é louvado. Então, você vai ver que Daniel passou sempre por isso. Você não vai encontrar Daniel falando de si mesmo em momento algum. Que eu, Daniel, fiz, que eu, Daniel... Não tem. Toda vez que você conhece Daniel, o procedimento de Daniel, você conhece o procedimento de Daniel pela boca de alguém, pela boca do rei. Nabucodonosor fala, ó, Daniel tem espírito excelente. A rainha mãe, lá para o Belsazar, olha, Daniel tem espírito excelente. Agora nós vamos ver Dario falar a mesma coisa. Por que eu estou falando isso antes da gente começar? Para a gente já colocar na perspectiva o capítulo 6 de Daniel, que é o final da primeira parte de Daniel. É a parte que é escrito em aramaico, que é escrito para descrever o que estava acontecendo. Isso a gente tem aqui em Daniel. E Daniel, ele tinha todos os desafios dele pela frente e ele venceu. Uma outra coisa importante sobre esse último capítulo é que logo depois do capítulo 6, o capítulo 7 nós vamos voltar um pouquinho no tempo. E vamos falar do primeiro ano do rei Belsazar, que é aquele que foi morto no capítulo anterior. Por que eu estou te falando isso também? Porque até nesse formato, Daniel é parecido com o livro de Apocalipse, com o livro das Revelações. Porque Apocalipse vem contando uma história até o capítulo 11, aí depois ele volta no tempo de novo e conta de novo a história. E depois complementa, que acontece a mesma coisa aqui. Então vamos fazer igual a gente fez outra vez, né? Nós vamos ler o texto e você vai reconhecer duas coisas. Uma, que Daniel nunca falou sobre si mesmo, e ainda assim ele era o amado de Deus, né? E você vai reconhecer também que Daniel era um homem simples. Ele era um homem assim, temente a Deus. E ele tinha ele tinha uma forma de fazer as coisas que é muito, mas muito necessário hoje. Porque você vai perceber como é que ele faz. Não basta você ler a palavra de Deus. Não basta você ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você ganha fé. Mas quando você fala com Deus, aí você tem relacionamento. Então são duas coisas que Daniel aplica. Então, o texto diz: e pareceu bem a Dario. Dario é o primeiro Medo-Persa, tá? Ele é o que substituiu o rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Então aqui já não é mais o reino da Babilônia. O rei aqui já não é mais um caldeu, já é o Medo-Persa que assumiu o reino. Então vamos lá. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Em algumas versões chama de sátrapas, mas é príncipe mesmo. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel
a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Quando ele está falando fiel aqui, ele não está falando que ele era fiel a Deus. Ele era fiel. Em tudo que ele fazia, ele era fiel. Ele era fiel ao rei, ele era fiel a Deus, ele era fiel. Tá? É tipo assim, você não é amigo de alguém, você é uma pessoa amiga. Deus te deu o Espírito Santo dentro de você. Consequentemente, você é uma pessoa amiga. Não tem que escolher quem, você é amigo. Isso aqui aparece muito no livro de Daniel. E o que acontece? Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não tinha jeito, porque ele era fiel. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem que não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Então assim, né? O rei era o rei, então vamos fazer uma massagem de ego nele, né? E propor uma coisa assim que o rei vai achar que é legal, mas a verdade, a intenção, claro, que era outra. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Ó rei, o senhor é um cara legal, o senhor é o máximo, então assim tem que ficar claro para todo mundo que só pode pedir alguma coisa para o senhor. Não pode pedir para Deus nenhum, para ninguém, para o senhor, porque você é o cara. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, veja, Daniel não foi de inocente, não. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou à sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A expressão dava graças significava que ele agradecia, dava graças, agradecer. A hora que a gente passa por essas expressões, é assim, a gente fala muito igrejês, sabe? Igrejês. Então a gente usa algumas expressões assim, muito legais, tal, que a gente não está nem entendendo, mas, né? E aí a expressão dar graças é agradecer. E dava graças diante de Deus 3 vezes por dia, como antes também costumava fazer. Ele não começou a fazer isso naquele momento, ele já fazia. Todo dia ele lá e fazia. O pessoal sabia que ele fazia. Ele não precisava falar para ninguém, era só lá olhar na janela, ele estava lá orando 3 vezes por dia. Amanhecia, no meio do dia, à noite possivelmente, às 3 horários, ele lá e dava graças a Deus. Se colocava diante de Deus. Ouvia de Deus e falava com Deus. Então ele tinha fé e ele também se relacionava com Deus. A pessoa, e você lembra, quando você vai falar com Deus, está lembrado? Quando você vai falar com Deus, você tira o sapato, porque você está entrando no lugar santo. Isso que Daniel fazia. Se colocava diante de Deus, orava pelo povo, orava pelo rei. Ele morava numa nação que era inimiga. Ele era prisioneiro na nação. Não se tratava mais de um prisioneiro, mas ele era um cativo, ele era um desterrado. Ele orava pelo rei. Certo? Igual fala em Romanos 13. Romanos 13 é onde fala a respeito de honrar ao rei. E então, aqueles homens foram junto. Ele foi orar e o pessoal foi na treta, foi junto. E acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus.
Então se apresentaram ao rei e, a respeito do édito real, disseram-lhe, aí eles mostraram o que tinha acontecido para o rei, né? O rei não era quadrado. Porventura, não assinaste o édito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo, essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo, Daniel, que é filho dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram ao rei de novo, né? Foram de novo e disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum édito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel conseguiu provocar a fé até no rei. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Por mais que ele quisesse, ele fez exatamente o que ele tinha que fazer. Ele estava penalizado, procurou uma forma, mas ele falou, vou cumprir. Pronto. E falou para Daniel, Daniel, a bola aí está no pé do seu Deus. É ele que vai cuidar de você. E foi trazida uma pedra, colocada sobre a porta. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, já estava cumprido. Era para jogar na cova, jogou na cova, né? Estava lá. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Daniel fala para Dario, Dario, você tem a chance de viver para sempre. Você tem a chance de depois de morrer, nascer de novo. Nascer de novo não, ressuscitar mesmo, né? Não é nascer de novo, porque você vai pensar aqui, né? Ressuscitar e viver para sempre. Daniel fala a verdade para o rei. Daniel é muito prudente na hora de falar. Ele fala a verdade. Você vê que Daniel não fala isso para Belsazar, ô rei, vive para sempre. Não, ele já chegou lá e falou assim, ó, né? Já começa no meio do assunto aqui. E Daniel falou para o rei, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, quero assim só antes de falar da parte, da contrapartida, né? Presta atenção. Então o rei muito se alegrou, porque o rei não jogou Daniel no meio dos vírus. Ele jogou Daniel, ele colocou, ele cumpriu, ele fez o combinado, colocou Daniel lá junto com os leões. E nem os leões tiveram qualquer tipo de poder. Daniel, ele estava coberto pelo amor de Deus. O livro de Daniel fala que Daniel é tratado como amado
de Deus. O anjo fala, Daniel, eu vim para cá, a gente vai ver nos próximos capítulos ali, que o anjo fala, Daniel, eu vim aqui responder para você porque você é muito amado. Isso podia significar também que ele chegasse lá e os leões fizessem picadinho dele. Mas ele era amado, então ele sabia onde estava a vitória. Morrendo ou vivendo, ele sabia que ele viveria eternamente. Da mesma forma que ele fala para o rei, rei, vive eternamente. Ele fala assim para todos nós, Helenice, vive eternamente. Beto, vive eternamente. Neire, vive eternamente. Enquanto a gente está aqui, nós temos os modelos que a gente olha para os homens que Deus cita na Bíblia como modelos, gente que a gente pode olhar para ele e falar assim, Paulo, o que Paulo passava, olha para Paulo, olha para Daniel, olha para Jesus. Está descrito todas as formas, de todas as formas está descrito os modelos que a gente pode seguir. E quando você vai lendo a palavra de Deus, você vai vendo a maneira como cada um deles se apresentava diante de Deus. E olha só, aí o que acontece? Eu acho assim que o rei passou uma parte do tempo pensando como é que ele ia fazer com Daniel, e uma parte do tempo pensando ao mesmo tempo o que ele ia fazer com o pessoal que teve a ideia de jogar Daniel na cova. Por quê? Não era burro, ele sabia o tamanho da treta. E ordenou o rei, e foram trazidos, versículo 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, os meus leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhes esmigalharam todos os ossos. O problema não era os leões. O problema não era os leões, não era a falta de fome dos leões, não. O assunto era outro, está claro o que era. Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Olha o tamanho do império do rei. Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas, não foi pedindo por favor. Olha o que ele fala. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, que abrange povos, nações e línguas, gigantesco, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa, que é o que vem depois. Olha, presta atenção no que está escrito aqui. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Eu queria lembrar você de uma coisa que a gente falou antes, a respeito do tamanho das coisas. Quando a gente compara o tamanho da Terra com a Lua, né, que a Lua é um pouquinho menor, mas aí tem o Sol que é grande, né? O Sol é 400 vezes maior do que a Lua. Aí depois você pega e compara lá com uma outra estrela, vamos pegar lá Antares, o Sol fica parecendo uma cabeça de alfinete perto de Antares. Então assim, você imagina o Sol gigante, aqui a gente não acredita que a Terra é plana não, tá? Então é tudo redondo. Aí você pega o Sol comparado com Antares, é uma cabeça de alfinete. Aí você compara Antares com Canes maior, que é uma das estrelas lá. Aí Antares é que vira uma cabeça de alfinete. Lembrando que a gente está lá na Terra, que é uma cabeça de alfinete perto, né, das outras estrelas. Aí você pega Canes maior, que é uma cabeça de alfinete perto de Y6 Cut, que é uma das maiores estrelas do universo conhecido, né? E aí nós nem estamos falando de tamanho de galáxia, nada. A gente está falando de tamanho das coisas. E lá naquele planetinho azul, lá embaixo, né? Lá embaixo, existem as nações, que a palavra de Deus fala que ele reputa as nações como pó, como nada. E dentro das nações tinha Daniel. E Deus falava diretamente com Daniel,
Da mesma forma que Deus fala diretamente com você. E a gente sabe que a palavra de Deus, por mais que ela possa estar por todo lugar, ela foi dirigida para você e para mais ninguém naquele momento. Ela é para você. Deus não trata com vocês. Deus não trata com aqueles. Deus trata com você. O relacionamento com Jesus, ele é pessoal. Nós não vamos para o céu no atacado. Agora vai entrar o grupo aqui, o grupo da igreja tal, agora vai entrar a comunidade do Campeche, entre o bando. Não, é um por um. Jesus chama a cada um de nós pelo nosso nome. Deus pega você, e coloca na mão de Jesus. E aí Jesus fala assim, olha, os que o Pai me deu, eu não perco nenhum. E aí você olha para a grandiosidade de tudo e fala assim, o Deus infinito, o Altíssimo, me escolheu. Isso não é razão para você bater no peito, que a gente está falando aqui, olha, seja outra boca que fale de você, você não. Você vai chegar diante de Deus sabendo quem Ele é e quem que a gente é. Não é nada. Dependo, o pastor falou agora há pouco, exatamente disso. Que nós só podemos depender da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, razão pela qual nós não somos consumidos. E aqui, quando a gente fala de Daniel, fala que Daniel prosperou. E aqui ele não está falando de teologia da prosperidade, não. Está falando só que Daniel falava assim, olha, é branco, é branco. É preto, é preto. Sim, sim. Não, não. Não alisava, não se defendia. Ele podia ter feito um discurso ao rei, não é assim, não, nada. Não sapateou, simplesmente fez aquilo que precisava ser feito. Então, aqui está uma descrição de como que a gente deve ser. Qual que é o nosso chamado para ser santo no meio de uma nação, no meio do Brasil, no meio do nosso mundo, como as coisas são hoje. Em que a cada dia a gente sabe que as coisas estão terminando, que o cerco está fechando. E mais do que nunca, é o momento de não ter medo. Olha, aqui em Uberlândia, o meu irmão, Tércio Júnior, ele trabalha na área da saúde. E o testemunho dele é que as coisas em termos de estrutura de saúde estão complicadas. Então nós temos, eu acho que nós temos 60 e poucos leitos de UTI que estão todos ocupados. Mas existe uma outra forma de ver também. Aqui em Uberlândia nós somos mais ou menos 1 milhão de habitantes. Achou que Minas Gerais não tinha cidade grande? A gente pode estar no meio do mato, a gente pode ser bastante caipira, mas a gente tem uma cidade de 1 milhão de habitantes, tá? E o que acontece? Se forem 100 pessoas, que não são, nós não temos estudo de leito, mas se forem 100 pessoas, eu queria só dizer o seguinte, olha só, nós somos 1 milhão de pessoas. Então, se tivesse 10% com problema, seriam 100 mil pessoas. Mas não é. Se fosse então 1%, seriam 10 mil pessoas, que também não é. Se fosse 0,1%, seria 1.000. 0,01% daria a 100 pessoas, então é ainda menos do que isso. Ou seja, apesar de ser um vírus que o pessoal fala nisso todo dia, né? Parece que todo mundo agora só morre disso, só fica no hospital por causa disso. Então, ao mesmo tempo que a gente segue a regra, né? O governo manda fazer, a gente tem que honrar o rei. Não esqueça, leia Romanos 13. Leia Romanos 13. É bom que aí você vai ver que levantar a voz contra uma autoridade significa que você está levantando a voz como uma pessoa, contra uma pessoa que Deus colocou lá. Mas eu não gosto de tal pessoa. Olha, não existe autoridade que não veio do céu. Então, ao mesmo tempo que a gente vê as coisas que estão acontecendo, e é difícil, é uma doença que mata, né?
Mas aqui, por exemplo, é uma gritaria Uberlândia, porque como fechou pela primeira vez, fechou mais uma parte do comércio, teve uma forma diferente aqui, a gritaria está grande, porque o pessoal fala, olha, é verdade, o vírus mata, mas o vírus mata em alguns casos, a fome mata em todos. Então a igreja aí se levantou, ajudou, correu atrás, você sabe o que eu estou falando. Então, as coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Eu não tenho a pretensão de achar que esse é o último problema que nós vamos ter. As coisas eu acho que elas vão ficar bem pior com o tempo, mas a palavra de Deus fala que Deus sempre vai cuidar de nós, porque o Evangelho, ele é uma boa nova. Ele é o Evangelho do amor e não do medo. Então, não é para você viver com medo, porque o Evangelho que te alcançou é o Evangelho do amor. E a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Não é que você fica fazendo cara feia para ele e vai embora. Não. Você não faz cara feia para o medo. Você simplesmente sabe que o amor de Deus expulsa o medo. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E quem que é o verdadeiro amor? Deus é amor. Jesus é a verdade. O verdadeiro amor você já conhece. Então, não é o medo que vai te aconselhar, é o amor. Entendeu? É assim. E olhando para Daniel, a gente pode ver o tamanho do perrengue que foi. E Deus entendeu que ele podia trazer de 2.600 anos atrás a história de Daniel para hoje, para a gente saber que ele vai cuidar da gente sempre. E que ainda que a nossa carne seja consumida, a nossa coroa já está guardada no céu. Como Paulo fala, combati o bom combate. É disso que a gente está falando aqui, de combater o bom combate. É disso que Daniel está falando, de combater o bom combate. O livro de Daniel foi escrito para a gente ler hoje, para lembrar que basta que a gente faça o que a gente tem que fazer, o nosso chamado. E aqui você vai ler, queria que você lesse depois esse texto e gravasse no seu coração. Ouça a Bíblia, leia a Bíblia, ore, fale com Deus. Não se esconda. Diante de Deus você não se esconde. Você pega a roupa suja toda e espalha tudo na frente do trono. Fala, Deus, olha só isso aqui. Como Paulo falava, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. Miserável o homem que eu sou. Quem que vai me salvar disso? E nós temos o Salvador. Nós temos o amor de Deus por nós. Então não tenha medo. Não tenha medo. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor sabe quem nós somos e mesmo assim o Senhor nos amou. Obrigado, Pai, porque o Senhor derramou sobre nós da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua verdade. E o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, do juízo que vem sobre nós, mas também confirma que nós fomos selados em Ti, ó Pai, para a salvação. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que tire de nós o medo, que nós reconheçamos a Tua presença nas nossas vidas, que é o amor, porque o Senhor é amor. E o seu amor por nós não tem egoísmo, não tem medo. O Senhor quer que nós sejamos os filhos que se assentam à tua mesa. E que daqui a alguns dias vai ser uma mesa de verdade diante de nós. Obrigado, Pai, pela vida de Daniel. Obrigado, porque ele fala de milênios atrás a respeito de hoje. Obrigado pelo teu sangue derramado por nós. Pelo teu sangue que dá acesso à mesa do Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos guarde, nos proteja, ainda mais esses dias estranhos, e que a gente sempre se lembre
de quem nós somos nada. E que é só o Senhor que pode ser alguma coisa nas nossas vidas. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor cuide de nós nesses dias estranhos, em nome do seu Filho Jesus. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, semana que vem a conversa vai mudar um pouco, porque a gente vai começar a falar dos tempos agora que Daniel olha para frente e fala, vai acontecer. E que agora a gente olha no jornal e vê, está acontecendo. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e que a gente tenha a coragem de respirar fundo e falar para Deus assim, nós não somos nada mesmo e precisamos do Senhor na nossa vida. E vamos viver sem medo, lembrando sempre do amor que Deus derramou na cruz por nós, seu Filho. Amém? Boa noite. Semana que vem eu vou tentar colocar daqui a pouquinho no YouTube, tanto essa quanto a da semana passada, que foi meio corrido, eu não consegui. Amém? Deus abençoe todo mundo. Não deixe de orar uns pelos outros, orar pela gente aqui em Uberlândia, tá? E no mínimo 3 vezes por dia. Amém? Abração, turma. Deus abençoe.